E se eu dissesse que existe uma mensagem secreta, quase um evangelho em miniatura, escondida numa das partes mais, digamos, puladas da Bíblia? Hoje, a gente vai decifrar exatamente isso. Olha, vamos ser sinceros, quem nunca, né? A gente está lá lendo Gênesis e de repente aparece aquela lista enorme de nomes. Quem gerou quem viveu tantos anos. A primeira reação é quase sempre pensar, ok, vou pular para a parte que interessa. E é super compreensível. À primeira vista, parece só um registro antigo e, convenhamos, um pouco cansativo. Mas e se aquela lista específica, a do capítulo 5 de Gênesis, for muito mais do que parece? E se não for só um registro de família, mas sim um tipo de código? Uma mensagem profética inteirinha, bem ali, na nossa frente o tempo todo? Para a gente conseguir decifrar esse código, a gente precisa de uma chave. E essa chave, olha só, está no poder e no significado que os nomes carregavam no mundo antigo. É que na cultura hebraica daquela época, um nome era praticamente uma declaração. Ele carregava um significado muito profundo, muitas vezes falando sobre o propósito de vida da pessoa ou até o destino dela. Então entender o que cada nome realmente significa é o que vai permitir que a gente enxergue a história que está escondida na linhagem de Adão até Noé. Então beleza, com essa chave em mãos, vamos lá. Vamos decifrar essa linhagem, de Adão até Noé. A cada nome, uma nova palavra da nossa mensagem oculta vai aparecer. Bom, tudo começa com Adão, claro. O nome dele, Adam em hebraico, significa simplesmente homem. Essa é a primeira palavra da nossa frase. Depois vem o filho de Adão, Sete. O nome dele, Seth, quer dizer nomeado ou colocado no lugar de. Então, a nossa mensagem agora está assim: o homem é nomeado. Seguindo a linhagem, a gente chega em Enos. O nome dele, Enos, se traduz como mortal ou frágil. Isso adiciona uma camada meio sombria à nossa frase, né? O homem é nomeado mortal. O próximo é Cainã, ou Kenan. O significado aqui é pesar, tristeza. A história que está sendo contada aqui parece que está ficando cada vez mais para baixo. O homem é nomeado mortal pesar. E aí, de repente, acontece uma virada na história que a gente não estava esperando. O próximo nome é Maalalele, que significa o Deus bendito. Do nada, no meio de todo esse pesar, um novo personagem surge na nossa história. O filho de Maalalel é Jared. O nome dele, Jared, vem de uma raiz hebraica que significa descerá. A nossa narrativa agora diz: o Deus bendito descerá. Depois de Jared, vem Enoque. Enoque significa ensino. A mensagem ganha um propósito para essa descida divina. Olha que interessante. O Deus bendito descerá ensinando. Agora, o ponto crucial. Presta atenção nesse nome, Matusalém. O nome dele é, na verdade, uma profecia poderosa. É uma combinação de Mut, que é morte, e Shalar, que é trazer. Ou seja, o significado é, sua morte trará. Atenção aqui, aumenta, hein? O penúltimo nome da lista é Lameque. O nome dele pode ser traduzido como o desesperado, o que reflete bem o estado da humanidade que está ali esperando o cumprimento dessa profecia. E, finalmente, para fechar a lista, a gente chega em Noé. Noa significa descanso ou consolo. É a resolução da história, a peça final da nossa mensagem, a promessa de um alívio para o desesperado. Pronto. Agora que a gente tem todas as peças, vamos juntar os significados desses 10 nomes, um depois do outro, e ler a frase completa que estava escondida nessa genealogia o tempo todo. O homem está nomeado a mortalidade e pesar, mas o Deus bendito descerá, ensinando que sua morte trará ao desesperado descanso. É simplesmente incrível. É uma síntese do plano de redenção codificada numa lista de nomes. Uma promessa de esperança bem no comecinho da Bíblia. E se isso por si só já não fosse impressionante o suficiente, tem mais uma camada de confirmação que deixa tudo ainda mais fascinante. Vamos focar um pouquinho em Matusalém. Matusalém viveu 969 anos. Foi a pessoa que mais viveu segundo os registros da Bíblia. Lembra do significado do nome dele? Sua morte trará. A pergunta que fica é: o que a morte dele trouxe? A resposta é de cair o queixo. De acordo com a cronologia da Bíblia, o grande dilúvio começou no exato ano em que Matusalém morreu. A morte dele, literalmente, trouxe o dilúvio. Muitos até enxergam a vida longa dele como um símbolo da paciência de Deus, sabe, adiando o juízo o máximo que dava. Pois é, essa análise toda nos leva a uma questão que não tem como evitar.
O que a gente está vendo aqui? É uma série de coincidências inacreditáveis ou é algo mais? Basicamente, existem duas formas de olhar para isso. Os mais céticos dizem que os significados dos nomes em hebraico podem ter várias nuances e que a frase poderia ter sido meio que montada para se encaixar numa ideia que já existia. Por outro lado, quem estuda o simbolismo bíblico vê isso como uma prova clara de um plano divino ou uma mensagem de esperança costurada na própria estrutura do texto. No fim das contas, a pergunta fica para a gente refletir. Aquilo que parecia só uma lista monótona de nomes antigos se transforma numa promessa de esperança. Se for só coincidência, é uma das mais elaboradas da história. Mas se for um plano, bom, aí revela camadas de profundidade que nos convidam a olhar tudo com muito mais atenção.